Bom, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje vai ser um vídeo diferente. Vamos falar sobre as questões do Enem 2021, que aconteceram agora em novembro, de filosofia e sociologia, que a gente estuda aqui no canal. Enem 2021, como eu falei. Ao mesmo tempo, graças às amplas possibilidades que tive de observar a classe média, vossa adversária, rapidamente concluí que vós tendes razão, inteira razão, em não esperar dela qualquer ajuda. Seus interesses são diametralmente opostos aos vossos, mesmo que ela procure incessantemente afirmar o contrário e vos queira persuadir que senta maior simpatia por vossa sorte, mas seus atos desmentem suas palavras. No texto, o autor apresenta delineamentos éticos que correspondem ao que? Conceito de luta de classes, alicerce da ideia de mais-valia, fundamentos do método científico, paradigmas do processo indagativos, o domínio do fetichismo da mercadoria. Bom, o texto ele fala, sobre uma pessoa, o autor é Engels, então a gente já faz essa analogia com Marx, né? Engels trabalhou muito com Marx sobre essa questão da classe média, a questão do capitalismo, seu consumismo exacerbado. Então, e o texto fala, criticando essa classe média, é muito diferente da classe dos operários, que se dizem amigos, mas não são. Então, no texto, o autor apresenta delineamentos éticos que correspondem ao quê? Ao conceito de luta de classes. Engels e Marx, eles falavam muito sobre essa questão da luta de classes. E o texto nos leva a essa resposta, porque ele fala criticando essa classe média, que seriam os capitalistas, os donos de fábricas, e que seriam muito diferentes daqueles dos operários, né? Eles dizem o que os operários querem ouvir, mas agem de outra forma. A questão da mais-valia, acho que o texto não fala sobre isso. Fundamentos do método científico, não. Paradigmas do processo indagativo, não. E não fala sobre o fetichismo da mercadoria, não fala essa questão da produção, como o produto é feito. O texto está mais nessa questão da luta de classes, falando da classe média e que não são amigos da classe operária. Então a questão é A, como eu falei, a resposta. Vamos para a próxima. Sócrates. Quem não sabe o que uma coisa é, como poderia saber de que tipo de coisa ele é? Ou te parece ser possível alguém que não conhece absolutamente quem é? Menon. Esse alguém sabe se ele é belo, se é rico e ainda se é nobre? Parece-te ser isso possível. Assim, Menon, que coisas afirma ser a virtude. O texto parece complicado, né? E Platão que escreveu, falando sobre Sócrates. A atitude apresentada na interlocução do filósofo com Menon é um exemplo da utilização de quê? Bom, Platão, ele tem um livro falando apenas do que Sócrates falava, porque ele foi aluno dele. Então, muita coisa de Platão falando sobre Sócrates. E Sócrates nunca escreveu nada, ele sempre apenas falava. Então, o que sabemos sobre Sócrates é porque Platão escreveu sobre ele. Sócrates foi professor de Platão. E vamos ver a resposta A. Escrita epistolar, método dialético, linguagem trágica, explicação fisicalista, suspensão judicativa. Bom, quem conhece Sócrates, se vocês assistiram um vídeo aqui, sabe que eu falei muito sobre a questão do método dialético. Você percebe nesse texto que tem muitas perguntas, muitas interrogações. E esse é o método dialético de Sócrates. Além dele mostrar que, por exemplo, aquelas pessoas que agem que sabem de tudo, que têm a resposta na ponta da língua, ele começa a indagar essa pessoa para saber se ela sabe mesmo daquilo. Porque aqueles que dizem que sabem muito, mas no final não sabem de nada. E esse é um método dialético, você indagar, você questionar a pessoa e para saber se ela sabe mesmo daquilo ou se ela está apenas enganando, dando uma falsa analogia, Então a resposta é B, método dialético, que Sócrates faz muito, essa questão da interrogações que ele usa, da ironia, entendeu? Mas ele não faz isso de ruim, ele faz isso para mostrar à pessoa que ela deve buscar mais, não dizer que sabe de tudo, mas ela perceber que o que ela está fazendo é errado
e buscar o verdadeiro caminho, né? De estudar, procurar e assim saber das coisas, ok? Uma questão boa para o Enem, uma questão boa e cara do Enem, né? Vamos para a próxima. A questão de Descartes, né? Já tivemos uma questão sobre Engels, né? Sociologia, o Marx, de Sócrates, né? Filosofia antiga e agora filosofia moderna com Descartes. Vamos ler. A filosofia é como uma árvore, cujas raízes são a metafísica, o tronco, a física e os ramos que saem do tronco são todas as outras ciências, né? Matemática e aí por aí vai, que se reduzem a três principais: a medicina, a mecânica e a moral, entendendo por moral a mais elevada e a mais perfeita, porque pressupõe um saber integral das outras ciências. E é o último grau de sabedoria, né? O último grau de sabedoria é a moral. Um texto de Descartes, como eu falei. Essa construção alegórica de Descartes acerca da condição epistemológica da filosofia tem como objetivo o quê? Sustentar a unidade essencial do conhecimento, refutar o elemento fundamental das crenças, impulsionar o pensamento especulativo, recepcionar o método experimental ou incentivar a suspensão dos juízos. Bom, vamos lá, a pergunta diz assim, condição epistemológica. Quando a gente fala de epistemologia, a gente lembra que é a busca do conhecimento, né? A verdadeira do conhecimento. Então a gente já vai para a resposta A, sustentar a unidade essencial do conhecimento. E ele diz que a filosofia é uma das origens que gera várias outras, ó, metafísica, a medicina, a mecânica e a moral, que é a mais importante de todas, e que todos devem ter uma real moral. Então a resposta é A, sustentar a unidade essencial do conhecimento, quando fala da condição epistemológica. Ok? Uma questão bem fácil, se soubesse um pouco sobre Descartes. Ok? A questão sobre Nietzsche, que eu não sei falar o nome desse homem. Vamos ler. Minha fórmula para o que há de grande no indivíduo é amor fati. Nada desejar além daquilo que é, nem diante de si, nem atrás de si, nem dos séculos dos séculos. Não se contentar em suportar o inelutável e ainda menos dissimulá-lo, mas amá-lo. Um texto bem complicado como outro, né? Porque esse cara, eu vou falar o primeiro nome dele, né? Frederic. Não é fácil de entender ele, é uma filosofia bem difícil, é uma das filosofias mais difíceis, são a deles. Então vamos para a pergunta. Essa fórmula indica por Nietzsche consiste em uma crítica à tradição cristã, que combate as práticas sociais de cunho afetivo, impede o avanço científico no contexto moderno, associa os cultos pagãos à sacralização da natureza, condena os modelos filosóficos da antiguidade clássica, consagra a realização humana ao campo transcendental. Bom, vamos lá. Nada desejar além daquilo que é, nem diante de si, nem atrás de si, nem de século. Nos contentar em suportar o inelutável e ainda menos dissimulá-lo, mais amá-lo. Então, esse texto ele fala mais da questão da gente se importar com uma condição humana, não ir para algo transcendental. Porque para esse cara aí, a realização do ser humano se dá no próprio ser humano, na pessoa. Então, devemos, segundo Nietzsche, a gente deve se dar no próximo ser humano, não há um plano transcendental. Ele fala que uma divindade ou conceito para salvar o ser humano. Ele diz que devemos salvar nós mesmos, temos que nos realizar por nós mesmos, sem auxílio de forças exteriores, até porque elas não existem. Então a gente deve satisfazer nossas necessidades. E a resposta é consagra a realização humana ao campo transcendental. Ou seja, se importar mais com nós salvar do que outras pessoas ou forças exteriores salvarem, entendeu? Não tem pessoas preocupadas nessa questão do campo transcendental, mas devem focar nelas mesmas, em satisfazer elas mesmas, ok? Vamos para a próxima. É preciso usar de violência e rebater varonilmente os apetites dos sentidos, sem atender ao que a carne quer ou não quer, mas trabalhando por sujeitá-la ao espírito, ainda que se revolte. Cumpre castigá-la e curvá-la à sujeição. A
tal ponto que esteja disposta para tudo, sabendo contentar-se com pouco e deleitar-se com a simplicidade, sem resmungar por qualquer incômodo. Qual característica do ascetismo medieval é destacado no texto? Exaltação do ritualismo litúrgico, a afirmação do pensamento racional, desqualificação da atividade laboral, condenação da alimentação impura ou desvalorização da materialidade corpórea. Bom, essa é uma questão falando sobre a filosofia medieval. E a questão certa, a resposta, é a desvalorização da materialidade corpórea, letra E. É que para a filosofia medieval, imitando a filosofia platônica, que a gente sabe que tem a questão que a filosofia medieval ela tem base platônica e aristotélica. E sobre essa questão, sobre essa pergunta, há uma superioridade da alma sobre o corpo, que o texto fala, né, dizendo que o material é imperfeito, limitado, provisório, o corpo é impuro e pecador, e a alma é a única pura, não é pecadora. Ok? Então o texto ele fala sobre, desvaloriza o corpo e sobressai a alma, que era uma das bases da filosofia medieval, era isso, desvalorizar o corpo, né, a materialidade corpórea, como a resposta diz, e a alma que importa, ela é a única pura, ok? Então essa é a resposta. Vamos para a 7ª questão. Nos setores mais altamente desenvolvidos da sociedade contemporânea, o transplante de necessidades sociais para individuais é de tal modo eficaz que a diferença entre elas parece puramente teórica. As criaturas se reconhecem em suas mercadorias, encontram sua alma em seu automóvel, casa em patamares, utensílios de cozinha. A ideologia da sociedade industrial, o homem unidimensional. O texto indica que no capitalismo a satisfação dos desejos pessoais é influenciada por. Então a pergunta é, por que as pessoas compram tanto? Basicamente isso. Políticas estatais de divulgação, incentivos controlados de consumo, prescrições coletivas de organização, mecanismos subjetivos de identificação, repressões racionalizadas do narcisismo. E eu acho que a última parte, né, do texto não diz muito, né? As criaturas, né, que somos nós, as pessoas, se reconhecem em suas mercadorias, aquilo que elas compram. Encontram sua alma em seu automóvel, casa em patamares, utensílios de cozinha. Ok? Então, esse texto me lembra muito a filosofia de Schopenhauer, né? Que a gente está sempre procurando mais. Quando a gente compra algo, a gente já quer outras coisas. Então, a resposta certa é mecanismos subjetivos de identificação, letra D, né? É influenciada por quê? Mecanismos subjetivos. E aí o texto fala, a gente encontra a sua alma em seus automóveis, casa em patamares. Então, algo subjetivo, algo individual. A gente se reconhece nas nossas mercadorias, como o texto fala. Então, uma subjetividade de identificação. Ok? Então, essa é a resposta correta. Vamos para a última. Gostei muito dessa questão. Acho que seria mais fácil. E a de Nietzsche, né, Frederic, seria mais difícil, assim, mais complexa, já que a filosofia dele é um pouco difícil de entender. E é muita coisa, muito conteúdo. Vamos lá. No semiárido brasileiro, o sertanejo desenvolveu uma acuidade detalhada para observação dos fenômenos. Atente a isso, observação dos fenômenos ao longo dos tempos, presenciados na natureza, em especial para a previsão do tempo e do clima, utilizando como referência a posição dos astros, constelação e nuvens. Conforme o sertanejo, a estação vai ser chuvosa, quando a primeira lua cheia de janeiro sair vermelha, por detrás de uma barra de nuvens. Mas se surgir prateada, é sinal de seca, entendeu? Se sair vermelha, vai chover. Se sair prateada, não vai chover, é sinal de seca. O texto expõe a produção de um conhecimento que se constitui pela técnica científica? Não tem uma técnica científica, uma comprovação. Uma experiência perceptível? Talvez. Vamos ver. Negação das tradições? Não fala isso. Padronização das culturas? Não, culturas são diferentes. Uniformização das informações? Não. Então, a letra correta é a B, experiência perceptiva.
porque no começo ele já disse, ó, detalhada para a observação dos fenômenos. Ele viu que várias vezes, né, se saísse vermelha, por detrás de uma barra de nuvens, mas se surgir prateada é sinal de seca. Então ele já viu isso antes, já notou, e aí fez uma observação e acredita que aquilo seja verdade. Então é uma experiência, ele viveu a experiência, né, deve ter acontecido outras vezes, que ele percebeu e disse, ó, se for assim, não vai chover, se for assim, vai chover. Uma resposta à experiência perceptiva, que a gente entra, né, no empirismo, né, da filosofia moderna, né, que acredita que o que a gente aprende é por causa das nossas sensações, do que a gente vivencia. Aí a gente lembra da filosofia de John Locke, né, que a gente é uma tábula rasa, né, a gente, o que a gente vivencia, a gente vai escrevendo no papel. Quando a gente nasce, o papel é branco. E quando a gente vai crescendo, se desenvolvendo, aí começa a ser escrito no papel, né? Ou seja, as experiências, ela constitui o ser humano, né? A vivência dele. Então foi isso, as questões do Enem, né? Então abordou muita coisa, né? Umas questões bem legais. Ó, a questão do Descartes, abordou a filosofia antiga, a sociologia. Filosofia medieval sempre cai, todo ano sempre cai uma de filosofia medieval. Ano passado caiu Agostinho, se eu não me engano. E foi isso, respondendo a questão do Enem desse ano, né, 2020. É de filosofia e sociologia, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal.